como a simples busca para ser um dos melhores treinadores Pokémon fez com que o anime fosse marcado por todos os tempos. Sim, hoje eu irei falar de Pokémon. Do anime de Pokémon, que inicialmente é uma série de animes que sinceramente é gigante. Sério, Pokémon, a franquia Pokémon é gigante. E que ao longo do percurso, ela basicamente acompanhou durante toda a trajetória a história do, pode-se dizer assim, do Ash. Ash Ketchum, eu acho que até mais ou menos o sexto ou sétimo anime era focado na história do Ash e sempre encontrando novos aliados, no caso sempre três aliados, uma garota e um garoto, e ele basicamente para poder explorar os outros ginásios. Sempre, é claro, em busca para ser o líder do, pode-se dizer assim, derrotar todos os treinadores e ganhar o grande prêmio de ser o grande, pode-se dizer assim, o grande líder Pokémon. Ganhar o grande torneio que tem entre os Pokémons. Sendo que o Ash, ao longo da história do anime, ele não conseguiu ganhar logo de primeiro, o primeiro grande campeonato Pokémon. Ele perdeu. Tanto que na história dele, do anime, é sempre só marcado de que era marcado, até tinha esse estigma até um tempo atrás, de que o Ash sempre perdia os campeonatos Pokémons. E que por isso, teve até saiu uma teoria antigamente, não sei se vocês conhecem, que era que basicamente o Ash estava em coma. E por isso que ele, toda vez que ele basicamente, tipo assim, ele derrotava ele chegava até o final, derrotava todos os ginásios e chegava até o grande campeonato Pokémon. Por isso que ele sempre perdia, por causa do seu estado de coma, pois se ele não, basicamente, tipo assim, se ele conseguisse cumprir todo esse objetivo, talvez, quem saiba, ele acordasse desse sono e vesse que basicamente ele passou a maior parte da vida dele, desde, pode dizer assim, as pessoas que têm essa teoria, desde, pode dizer assim, passou desde a sua juventude até a sua fase adulta, presa nesse estado. Mas sim, a história, ela começa simples. Começa simples, mas por ela ser bem contada, ela conseguiu aglomerar uma grande quantidade de fãs. Pois hoje em dia o que mais tem é fãs de Pokémon. E por isso, e também por causa disso, que eles mantêm o Ash. Pois tem essa figura de um personagem que, mesmo toda vez ele passando por dificuldades e perrengues ao longo de sua jornada, ele sempre está lá ao seu lado do seu eterno e companheiro Pikachu. O Pikachu, ele ironicamente ao longo da série ele vai abandonando alguns Pokémons, vai deixando esses Pokémon tomarem decisões de seguirem seu caminho diferente. Já o Pikachu não. O Pikachu é seu bravo guerreiro, aliado de combate. Tanto é aliado dele que nas primeiras séries mostra que teve até cenas em que eles passaram por dificuldades muito difíceis de adversários, quando a vez que o Pikachu teve que enfrentar o Raichu e basicamente o Ash tentou, para emparear a força, usar a pedra do raio para evoluir o Pikachu. E tem aquela cena marcante em que o Pikachu não quer. Ele tenta ao máximo afastar aquela pedra, pois ele quer se manter na forma de Pikachu, como aliado do Ash. Além do fato de que o Pikachu não fica na Pokébola, e isso gera as cenas icônicas da equipe Rocket sempre tentando capturar o mesmo Pikachu. E, mano, a equipe Rocket é muito incompetente. E, sinceramente, naquele universo, como vilões, eles poderiam se dedicar, mesmo sendo alívio cômico, a tentar pegar o quê? Os lendários, aqueles Pokémon mais top. Mas não. Nas primeiras temporadas eles são focados apenas em pegar o Pikachu. Tanto que essa equipe Rocket da Jace e do James é icônico. E por isso que essa história simples, pode-se dizer assim, de um garoto e tudo mais, e passando com os desafios ao longo da sua jornada, para algum dia se tornar um grande campeão, ganhar o grande campeonato Pokémon, se mostrar o melhor treinador Pokémon,
Basicamente, alguns teorizam que seria o melhor treinador de briga de animais. Pois Pokémon, se você olha para um lado mais negativo, seria isso. Você pegar dois animais diferentes e botar eles no ringue para confronto. Mas ainda assim, ele ao longo da série não desiste. Então, mesmo através de sua dificuldade, ele mostra que eu acho que foi uma das coisas que fez essa história ser muito bem, pode dizer assim, aplaudidas e terem muitas pessoas que gostaram dela. Também é claro o fato de que muitos dos Pokémons têm uma arte muito bonita. Sinceramente, tanto do anime, o jogo e o card game fizeram com que popularizasse essas artes, pois eram muito bonitas. E fizesse que uma história simples, com um objetivo até que padrão de crescimento de personagem, se durasse por tanto tempo. Até chegar a um ponto que finalmente o Ash conseguiu. Pelo que eu ouvi falar, não acompanhei todos os animes de Pokémon, pois é muita coisa. É muita coisa. Não chega no, eu acho que Pokémon, a franquia do Pokémon não chega nem aos pés com relação, se somar todos os animes que saiu, com basicamente pode dizer a história do pirata que estica, o One Piece. O One Piece ainda assim é maior do que Pokémon. E também tem umas outras histórias que basicamente no Japão, que sinceramente é grande. Se for acompanhar tudo, mano, você vai passar muito tempo para assistir para poder, tipo assim, manter-se, se atualizar. Tem história grande. Eles gostam de fazer essas histórias gigantes. Mas sim, por causa de seu card game, sua arte, seus designs, a fofura de seus personagens e essa determinação, essa mensagem de, mesmo estando em situações difíceis, você passar por essas, você tentar ao máximo lutar e desbravar para superar tais desafios, mesmo estando em situações difíceis, conseguir ir para frente, não desistir. Acredito eu que foi essa principal mensagem ao qual Pokémon passa, é que fez essa história ser tão icônica e que muitas pessoas sempre gostam dela. E até mesmo aqui no Brasil, como a condição financeira que é baixa, faz até algumas pessoas tipo assim, se esforçarem bastante em épocas iniciais para conseguir dinheiro para poder simplesmente aproveitar o joguinho, tanto o jogo quanto o anime. No caso, tipo assim, voltar da escola mais cedo para poder assistir a série e acompanhar as jornadas, pois mesmo você não acompanhando todos os episódios fielmente, ainda assim Pokémon é uma história boa, legal, e alguns filmes deles são muito marcantes e que podem fazer até mesmo quem saiba você chorar, pois pela sua mensagem e a forma com que terminam de forma impactante, pois nisso o Pokémon sabe desenvolver muito bem. Além, é claro, de terem sempre vilões que são meio egomaníacos demais, querendo sempre, às vezes, tanto na história do anime quanto pode dizer assim, dos jogos, destruir todo o plano apenas pelo seu ego ou talvez queiram o seu ideal de mundo melhor, explanando-se assim os Pokémons, e fazendo que algumas crianças lutem para mudar isso. E vendo que, apesar das batalhas da guerra, eles conseguem mudar isso e mostrar que, apesar do mundo ser meio confuso, ainda assim é divertido ver as batalhas e as lutas e as dificuldades que tem ao longo da jornada de Pokémon. E essa imersão faz com que uma história simples seja lembrada para sempre. E também essa estratégia dessa combinação fez disso um anime icônico, que talvez mesmo ao passar dos anos, ainda assim será lembrado como, mesmo se algum dia eles deixarem de produzir mais episódios de anime, pelos seus Pokémons bizarros. Quem sabe, né?
Vai que as pessoas, vai que tem gente que curte Pokémon mais por causa dos seus Pokémons bizarros, como o Pokémon que parece um sorvete. Mano, o povo depois, às vezes eu acho que eles perderam a criatividade. Aí depois, recentemente, aí depois eu lembro que no passado, desde sua origem, tinha um Pokémon que era apenas uma Pokébola com rosto. Aí eu falo assim, mano. Acho que toda temporada eles precisam cumprir uma certa meta de Pokémons que vão se desenvolver. Aí eles vai e pensam, vou fazer esse aqui mesmo. A gente já desenhou o sprite da Pokébola. Vamos fazer o quê? Vamos desenhar essa Pokébola aqui e pronto. Esse aqui também vai ser um Pokémon. E valeu. E depois o que? Pega essa Pokébola, quando ela for evoluir, e vira ela de cabeça para baixo. Ainda assim, as evoluções de Pokémon ainda fazem mais sentido que a de Digimon. A de Digimon, para os fãs, tem super lógica, mas para mim é meio viajado. Mas aí já é outro papo. Se vocês gostarem da ideia, talvez mais para frente eu faça um vídeo falando, dessa vez é claro, de Digimon. Mas talvez eu foque um pouco mais no Digimon que eu assisti, pois o classicão, o número 1, eu não assisti ele ainda. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.